Oi, tudo bem com você? Hoje faremos juntos uma leitura. O texto que eu escolhi foi extraído do livro Contra a Interpretação e Outros Ensaios, da autora Susan Sontag, Companhia das Letras, primeira edição. A tradução é de Denise Botman, a quem agradecemos por ter trazido para a nossa língua este texto primoroso. Reflexões sobre o vigário. O evento trágico supremo dos tempos modernos é o assassinato de 6 milhões de judeus europeus. Numa época que não faltam tragédias, tal acontecimento é o que mais merece essa honra nada invejável, devido à magnitude, à unidade temática, à importância histórica e à pura e simples opacidade. Pois ninguém entende esse acontecimento. É impossível explicar por completo o assassinato de 6 milhões de judeus por uma questão de paixões públicas ou privadas, por erro, por loucura, por ruína moral ou por forças sociais irresistíveis e avassaladoras. Cerca de 20 anos depois, ele é mais controverso do que nunca. O que aconteceu? Como deixaram que acontecesse? Quem são os responsáveis? Esse grande acontecimento é uma ferida que nunca fechará. Até o bálsamo da inteligibilidade nos é negado. Mas, mesmo que soubéssemos mais, não seria suficiente. Ao dizer que esse acontecimento foi trágico, abrimos espaço a outras questões além das referentes ao entendimento histórico-factual. Por trágico, entendo um acontecimento deplorabilíssimo e aterrador ao extremo, cuja causalidade é sobredeterminada e sobrecarregada, e que é de uma natureza exemplar ou edificante que impõe aos sobreviventes o dever solene de enfrentá-lo e assimilá-lo. Ao qualificar o assassinato dos 6 milhões como uma tragédia, reconhecemos um motivo além do intelectual, saber o que e como aconteceu, e do moral, capturar os criminosos e levá-los à justiça, para compreendê-lo. Reconhecemos que o acontecimento é, em certo sentido, incompreensível. Em última análise, a única reação é continuar a tê-lo em mente, a relembrá-lo. Essa capacidade de aceitar o peso da memória nem sempre é prática. Às vezes, lembrar alivia a dor ou a culpa, às vezes piora. Muitas vezes, lembrar não faz bem nenhum. Mas podemos sentir que é o certo, o adequado ou o devido. Essa função moral da rememoração é algo que percorre os diferentes mundos do conhecimento, da ação e da arte. Vivemos numa época em que a tragédia não é uma forma de arte, mas uma forma de história. Os dramaturgos não escrevem mais tragédias, mas temos obras de arte, nem sempre reconhecidas como tais, que refletem ou tentam resolver as grandes tragédias históricas de nossa época. Entre as formas de arte não reconhecidas como tais e que têm sido criadas ou aprimoradas na era moderna para essa finalidade, estão a sessão de psicanálise, o debate parlamentar, o comício político e o julgamento político. E como o acontecimento trágico supremo dos tempos modernos é o assassinato dos 6 milhões de judeus europeus, uma das obras de arte mais comoventes e interessantes dos últimos 10 anos é o julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém, em 1961. Como Hannah Arendt e outros assinalaram, a base jurídica do julgamento de Eichmann, a pertinência de todas as provas apresentadas e a legitimidade de certos procedimentos estão abertas a questionamentos em termos estritamente legais. Mas a verdade é que o julgamento de Eichmann não só não se conformou, como nem poderia se conformar a critérios exclusivamente jurídicos. Não era apenas Eichmann que estava em julgamento. Ele enfrentou o julgamento num duplo papel, como particular e como genérico, como homem, carregando uma pavorosa culpa específica, e como símbolo, representando toda a história do antissemitismo, que atingiu seu clímax neste martírio inimaginável. O julgamento, portanto, foi uma ocasião para tentar tornar o incompreensível compreensível. Para isso,
enquanto um impassível Eichmann de óculos se mantinha sentado em sua cela de vidro blindado, de lábios cerrados, mas, apesar disso, como uma daquelas grandes criaturas que guincham sem ser ouvidas dos quadros de Francis Bacon. Encenava-se na sala do tribunal um grande ofício fúnebre coletivo. Montanhas de fatos sobre o extermínio dos judeus somavam-se aos autos. Instaurou-se um grande clamor de angústia histórica. Desnecessário dizer que não havia nenhuma maneira estritamente legal de justificá-lo. A função do julgamento era similar à do teatro mágico. Além e acima do julgamento e da sentença, a catarse. O apreço muito moderno pelo devido processo a que apelava o julgamento era genuíno, sem dúvida, mas as antigas ligações entre o teatro e o tribunal eram mais profundas. O julgamento é, acima de tudo, uma forma teatral. Com efeito, a primeira descrição de um julgamento na história vem do teatro. Está em As Eumênides, a terceira peça da trilogia Oristeia de Ésquilo. E como o julgamento é, acima de tudo, uma forma teatral, o teatro é uma sala de tribunal. A forma clássica do drama é sempre uma disputa entre protagonista e antagonista. O desfecho da peça é o veredicto sobre a ação. Todas as grandes tragédias teatrais assumem essa forma de um julgamento do protagonista, sendo a peculiaridade da forma trágica de julgamento consiste na possibilidade de perder a ação, isto é, ser condenado, sofrer, morrer, e mesmo assim, de certa maneira, vencer. O julgamento de Eichmann foi um desses dramas. Foi não uma tragédia em si, mas uma tentativa, em termos dramáticos, de lidar com uma tragédia e lhe dar um desfecho. Foi, no sentido mais profundo do termo, teatro, e como tal, deve ser julgado por outros critérios, além dos da legalidade e da moralidade. Como seus objetivos não se resumiam aos de uma investigação histórica dos fatos, uma tentativa de determinar a culpa e estabelecer a penalidade, o julgamento de Eichmann nem sempre funcionou. Mas o problema do julgamento de Eichmann não eram suas falhas legais, e sim a contradição entre sua forma jurídica e sua função dramática. Como assinalou Harold Rosenberg, o julgamento tomou a si a função da poesia trágica, a de reviver no espírito o passado patético e aterrador. Mas também teve de desempenhar essa função num palco mundial, regido pelo Código Utilitário. Havia um paradoxo fundamental no julgamento de Eichmann. Era basicamente um grande ato de participação por meio da memória e da renovação da dor, mas revestido pelas formas da legalidade e da objetividade científica. O julgamento é uma forma dramática que atribui aos eventos certa neutralidade provisória. O resultado está por ser decidido. E a própria palavra défendant, réu, supõe a possibilidade de uma defesa. Nesse sentido, embora Eichmann, como todos esperavam, tenha sido condenado à morte, a forma do julgamento o favoreceu. Talvez seja por isso que muitos sentem retrospectivamente que o julgamento foi frustrante, um anticlímax. Resta ver se a arte de um tipo mais fácil de identificar, a arte que não precisa fingir neutralidade, consegue se sair melhor. Entre todas as obras de arte que assumem as mesmas funções de memória histórica desempenhadas pelo julgamento de Eichmann, a mais celebrada é de longe Der Stellvertreter, O Vigário, a longa peça do jovem dramaturgo alemão Rolf Rauschenroth. Aqui temos uma obra de arte tal como costumamos entendê-la, uma obra para o habitual teatro das 8:30 da noite, com cortinas e intervalos, e não para o austero palco público da sala de tribunal. Aqui há atores, e não assassinos reais e sobreviventes reais do inferno. Apesar disso, não seria falso compará-lo ao julgamento de Eichmann, porque O Vigário é, em primeiro lugar, uma compilação, um registro.
O próprio Eichmann e muitos outros indivíduos reais do período estão representados na peça. As falas dos personagens foram extraídas de documentários históricos. Nos tempos modernos, tem-se deixado de lado esse uso do teatro como fórum para o julgamento moral e público. O teatro se tornou, em larga medida, um lugar onde se encenam angústias e brigas privadas. O veredicto que os eventos pronunciam sobre os personagens, em muitas peças modernas, só se aplica dentro da própria peça. O Vigário rompe as fronteiras totalmente privadas do teatro mais moderno. E assim como seria uma obtusidade recusar-se a avaliar o julgamento de Eichmann como uma obra de arte pública, do mesmo modo seria frívolo julgar o Vigário como uma mera obra de arte. Uma parcela da arte, mas não toda ela, elege como finalidade central dizer a verdade, e deve ser julgada por sua fidelidade à verdade e pela relevância da verdade que enuncia. Por esses critérios, o Vigário é uma peça importante. A peça de acusação contra o Partido Nazista, as SS, a elite empresarial alemã e a maioria do povo alemão, Rockwood não deixa de lado nenhum deles. Já é conhecida demais para precisar da concordância de quem quer que seja. Mas o Vigário também insiste, e esta é a parte controvertida da peça, numa sólida acusação sobre a cumplicidade da Igreja Católica Alemã e do Papa Pio XII. Esta acusação, estou convicta de que é verdadeira e muito pertinente. Vejam-se a ampla documentação que Rockwood apresenta ao final da peça e o excelente livro de Gunther Lewy, The Catholic Church and the Nazi Germany. E nos dias de hoje, não há como exagerar a importância histórica e moral dessa penosa verdade. Num prefácio, infelizmente não traduzido à edição alemã da peça, o diretor teatral Irving Piscator, que fez a primeira montagem de O Vigário em Berlim, escreveu que considerava a peça de Rockwood uma sucessora dos dramas históricos de Shakespeare e Schiller e do teatro épico de Brecht. Deixando de lado as questões de qualidade, tais comparações com o drama histórico clássico e com o teatro épico, quando trata de temas históricos, são enganosas. O grande elemento central da peça de Rockwood é que ele não fez praticamente nenhuma alteração em seu material. Ao contrário das peças de Shakespeare, Schiller ou Brecht, a peça de Rockwood se mantém ou cede dependendo de sua fidelidade à verdade histórica integral. Essa intenção documental da peça também indica suas limitações. O fato é que, assim como nem todas as obras de arte visam educar e dirigir a consciência, do mesmo modo, nem todas as obras de arte que conseguem desempenhar a contento uma função moral satisfazem muito enquanto arte. Consigo pensar apenas numa obra dramática do tipo de O Vigário, o curta-metragem Noite e Neblina, de Alain Resnais, que satisfaz tanto como gesto moral quanto como obra de arte. Noite e Neblina, que é também um memorial à tragédia dos 6 milhões, é altamente seletivo, emocionalmente incansável, historicamente escrupuloso e, se a palavra não parecer ofensiva, belo. O Vigário não é uma bela peça, e ninguém pede necessariamente que seja. Mesmo assim, já que se pode admitir o imenso interesse e importância moral da peça, é preciso encarar as questões estéticas. Seja o Vigário o que for como evento moral, não é dramaturgia de primeira categoria. Há, por exemplo, a questão de sua extensão. Não faço objeções à extensão de O Vigário. Com efeito, ela é provavelmente uma daquelas obras de arte, como uma tragédia americana de Dresser, as óperas de Wagner, as melhores peças de O'Neill, que se beneficiam muito com sua extravagante extensão. A linguagem, porém, é um autêntico problema. Nessa tradução em inglês é rasa, nem formal, nem realmente fluente. Delegation is extraterritorial, be off with you, or I will send for the police. Alegação é extraterritorial. Suma daqui, ou chamarei a polícia. Rockwood
Pode ter colocado as falas em forma de verso livre na página para ressaltar a seriedade do tema ou para revelar a banalidade da retórica nazista. Mas não consigo imaginar nenhuma maneira plausível de dizer essas linhas que transmita o efeito, qualquer um deles, pretendido pelo autor. Uma falha artística maior é a enorme quantidade de documentação que Hochhuth sobrecarregou a peça. O vigário está entupido de exposições não digeridas. Há, sem dúvida, várias cenas poderosíssimas, em especial as referentes ao diabólico médico das SS. Mas permanece o fato de que uma das principais e recorrentes razões, e quase por natureza não dramáticas, para que os personagens se confrontem numa peça é se informarem mutuamente de alguma coisa. Nos diálogos foram introduzidos centenas de nomes, fatos, estatísticas, relatos de conversas, trechos de noticiários de época. Se a leitura de O Vigário, ainda não assisti no palco, é tremendamente emocionante, é por causa da envergadura do tema, não do estilo ou da dramaturgia, que são ambos convencionais ao extremo. Imagino que O Vigário possa ser altamente satisfatório no palco, mas sua eficácia teatral depende de que o diretor possua uma espécie rara de tato moral e estético. Uma boa montagem de O Vigário, creio eu, precisaria ser engenhosamente estilizada. Ainda assim, ao lançar mão dos recursos do teatro moderno avançado, com sua tendência mais para o ritualismo do que para o realismo, o diretor precisaria ter cuidado para não diminuir a força da peça, que reside em sua autoridade factual, sua evocação de uma historicidade concreta. Parece-me exatamente o que Hochhuth fez sem querer na única sugestão que apresenta para a encenação de O Vigário. Ao arrolar os personagens, Hochhuth reuniu os papéis menores em alguns grupos. Todos os papéis num determinado grupo devem ser interpretados pelo mesmo ator. Assim, o mesmo ator faz Pio XII e o Barão Ruta do cartel de armamentos do Reich. Outro grupo permite que um padre da legação papal, um sargento da SS e um capo judeu sejam todos eles interpretados por um ator só. Pois a história recente, explica Hochhuth, nos ensinou que, na era do recrutamento militar universal, não é mérito nem vergonha de ninguém, nem mesmo uma questão de caráter, o uniforme que se veste ou o lado em que se está, se o das vítimas ou dos carrascos. Não consigo crer que Hochhuth realmente concorde com essa visão fácil, que anda em voga de que as pessoas e os papéis são intercambiáveis. Sua peça inteira contradiz essa visão mesma, e eu ficaria indignada se visse isso encarnado no palco, como sugere Hochhuth. Todavia, essa objeção não se aplica à ideia teatral, superficialmente semelhante, concebida por Peter Brook para sua montagem da peça em Paris. Que todos os atores usem roupas iguais de algodão azul, sobre as quais, quando é necessária uma identificação, se coloca o manto escarlate do cardeal, a sotaina do padre, a braçadeira com a suástica do oficial nazista e assim por diante. O fato de que a peça de Hochhuth tem gerado tumultos em Berlim, Paris, Londres e em quase todos os lugares em que é apresentada, por mostrar, e não apenas informar, o falecido Pio XII recusando-se a usar a influência da Igreja Católica e a se opor, seja abertamente ou por meio de canais diplomáticos privados, à política nazista em relação aos judeus, é uma indicação irrefutável do precioso lugar que o vigário ocupa, entre a arte e a vida. Em Roma, a peça foi vetada pela polícia no dia em que ia estrear. Há boas razões para crer que os protestos da Igreja poderiam ter salvado muitas vidas. Dentro da Alemanha, quando a hierarquia católica foi de todo contrária ao programa de eutanásia de Hitler para arianos idosos e com doenças incuráveis, o teste de ensaio para a solução final do problema judaico, ele foi sustado. E não é possível invocar como desculpa do Vaticano o precedente da neutralidade política,
visto que ele havia feito pronunciamentos enérgicos em assuntos de política internacional, como a invasão russa da Finlândia. O mais danoso para a defesa dos que consideram a peça uma calúnia a Pio XII são os documentos existentes indicando que o Papa, como muitos dirigentes europeus conservadores da época, de fato aprovava a guerra de Hitler contra a Rússia e, por isso, hesitou em se opor ativamente ao governo alemão. Pela cena que apresenta esse fato, a peça de Hochhuth tem sido difamada por muitos católicos como um panfleto anticatólico. Mas o que Hochhuth informa ou é verdade ou não é. E admitindo que Hochhuth está correto em seus fatos e em sua ideia de coragem cristã, um bom católico tem tanto o dever de defender todas as ações de Pio XII quanto de admirar os papas libertinos da Renascença. Dante, que ninguém acusaria de ser anticatólico, pôs Celestino V no inferno. Porque um cristão moderno, Hochhuth é luterano, não pode apresentar como critério para o então vigário de Cristo o comportamento do prelado de Berlim. Bernhard Lichtenberg, que em seu púlpito orou em público pelos judeus e se dispôs a acompanhar os judeus a Dachau, ou do monge franciscano, o padre Maximilian Kolbe, que teve uma morte pavorosa em Auschwitz. De todo modo, o ataque ao Papa não é o único tema de O Vigário. O Papa aparece apenas numa cena da peça. A ação se concentra nos dois heróis, o padre jesuíta Ricardo Fontana, baseado principalmente no prelado Lichtenberg, com alguns traços do padre Kolbe, e o admirável Kurt Gerstein, que ingressou nas SS para reunir fatos e apresentá-los ao núncio papal em Berlim. Hochhuth não incluiu Gerstein e Fontana, Lichtenberg, em nenhum grupo, para serem interpretados com outros papéis pelo mesmo ator. Não há nada de intercambiável nesses homens. Assim, o ponto principal defendido por O Vigário não é recriminador. Não é apenas um ataque à hierarquia da Igreja Católica Alemã e ao Papa com seus conselheiros, mas uma declaração de que a genuína honra e decência, ainda que possam acarretar o martírio, são possíveis e obrigatórias para um cristão. O que Hochhuth está dizendo é que, exatamente porque houve alemães que escolheram, temos o direito de acusar os outros que se recusaram a escolher, a se erguer por uma covardia imperdoável. 1964